E aí, pessoal do segundo ano, chegamos à semana 4 do PET volume 3 de língua inglesa. Parabéns, gente. Estamos chegando quase ao final. Aqui é a professora Caroline de língua inglesa. Bom, então vamos continuar naquele mesmo tema da Anne Frank, ok? Então, pode-se dizer que ao longo da história as pessoas têm sofrido por preconceito, racismo, discriminação, intolerância política e religiosa. A história de Anne Frank, seus contemporâneos e os últimos manifestos contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países reforçam essa ideia. Manifestantes se indignaram com a morte de um homem negro, George Floyd, que foi imobilizado por um policial branco com os joelhos em seu pescoço, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Para entender um pouco mais sobre esses sentimentos, leia parte do texto que explica sobre antissemitismo e o racismo. Então vamos lá. Antissemitismo significa ódio aos judeus. A palavra apareceu primeiro no século XIX, quando a classificação de pessoas em diferentes raças era considerada normal. Muitas pessoas na Europa pensavam que a raça branca era melhor que outras raças, mas os judeus pertencem a uma raça separada? E o antissemismo é racismo? Racismo é baseado na ideia de que existem diferentes raças humanas. A raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha. Pessoas da mesma raça presume-se que compartilhem as mesmas características. Hitler e os socialistas nacionais, que são os nazis, também acreditavam que pessoas poderiam ser divididas em raças, e eles acreditavam que as raças estavam em competição uma com a outra. De acordo com os nazistas, os judeus eram uma raça fraca, perigosa e inferior que não pertencia à Alemanha. As ideias de Hitler e dos nazistas eram racistas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência mostrou que a classificação da humanidade em raças diferentes é errada. Só existe uma raça, a raça humana. Com base no texto acima, responda as perguntas. Letra A. Qual a origem da palavra antissemitismo e o que ela significa, né? A origem da palavra veio no século XIX, quando as pessoas classificavam os humanos em raças. E qual é o significado de antissemitismo? Significa ódio aos judeus. Letra B. Antissemitismo pode ser considerado racismo? Justifique sua resposta. É um tipo de racismo. Por que que é? Porque ele está demonstrando preconceito contra um determinado grupo de pessoas, né? Então, seria um tipo de racismo que está classificando as pessoas em raças. Letra C. Quais eram os pensamentos de Hitler e dos nazistas? A ciência comprova esses pontos de vista de qual forma? Então, qual é o pensamento de Hitler e dos nazistas? Que as pessoas poderiam ser divididas em raças, que uma estava em competição com a outra e que os judeus eram fracos, perigosos e inferiores. E a ciência comprova isso? Não, a ciência comprova o quê? Que não existe a classificação da humanidade em raças, que só existe uma raça, que é a raça humana. Agora, leia o primeiro trecho da música de Michael Jackson, They Don't Care About Us. Quando as aulas retornarem presencialmente, leia a versão completa e assista ao videoclipe da canção. O clipe da música foi gravado no Rio de Janeiro com o grupo Olodum, no Pelourinho, Salvador, a primeira capital do Brasil. Então, vamos ver aqui, né? Me bata, me odeie, você nunca vai conseguir me destruir. Me deseje, me anime, você nunca poderá me matar. Me diga o que se tornaram os meus direitos. Eu sou invisível porque você me ignora. Sua proclamação prometeu-me liberdade. Agora, eu estou cansado de ser vítima da vergonha. Eles estão me jogando numa classe com um nome ruim. Eu não posso acreditar que esta é a terra da qual eu vim. Até rimou. Com base na leitura desse primeiro trecho, considerando que essa música foi tida como um protesto em 1995, ano em que ela foi gravada, como você interpreta a primeira estrofe da música apresentada abaixo? Então tem beat me, hate me, you can never break me, will me, thrill me, you can never kill me. Então, me bata, me odeie, você nunca poderá me destruir. Me deseje, me anime, você nunca poderá me matar.
Então, como que vocês interpretam isso, né? Então, por mais que aconteçam determinadas atitudes contra a pessoa, no sentido de tentar destruí-la, tentar matá-la, a pessoa se mantém resistente e forte a tudo aquilo, né? Por mais que venham aí haters, que hoje é um termo que a gente usa, né? Que são as pessoas que odeiam as outras, por mais que venham críticas, a pessoa se mantém ali firme e forte. 2. Nos versos Am I invisible because you ignore me? E Your proclamation promised me free liberty. São feitas denúncias. O que estes versos denunciam? Então ele fala, né? Eu sou invisível porque você me ignora. E depois fala, sua proclamação me prometeu liberdade. Então, o que denuncia, né? Primeiro, a pessoa está ignorando a outra. Aqui, no caso, nós podemos dizer que estão ignorando as minorias, né? Determinados políticos e, entre outros grupos, né? As pessoas, no geral, estão ignorando uma determinada minoria e, por isso, é como se elas fossem invisíveis, né? Eu finjo que não existe, então vai ficar por isso só. Ignoram também os direitos, enfim. E depois diz, né, que sua proclamação me prometeu liberdade. Então, essa liberdade de quê? Nós podemos falar, por exemplo, da Lei Áurea, que libertou os escravos, né? É um tipo de liberdade, né? Prometeu-se liberdade, mas que tipo de liberdade que se prometeu aí? Será que alcançaram mesmo? Bom, número 1. Que relação podemos fazer entre o texto de Anne Frank, o pequeno trecho falando sobre George Floyd, que foi aquele rapaz negro, né, que a polícia imobilizou, as movimentações antirracistas no Brasil e no mundo e os versos da canção de Michael Jackson? Então, que relação a gente pode fazer, né, gente? Olha, o texto da Anne Frank fala sobre o preconceito que se tinha contra os judeus na Alemanha, a questão de divisão de raças, em como as pessoas achavam normal se dividir os humanos em raças e considerar que uma raça é superior à outra. No trecho que se fala sobre George Floyd, um policial branco imobilizou um rapaz negro, em que se diz que não houve necessidade dele ter feito isso, ele poderia ter feito de outra forma, mas ele acabou tendo esse comportamento que repercutiu nas redes sociais. Nós temos as movimentações antirracistas no Brasil, né, com Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, em que eles buscam os direitos. Tivemos até em Montes Claros a questão do menino Josué, que foi morto com um tiro na nuca, em que disseram que foi legítima defesa, mas o menino levou um tiro na nuca, né? E isso repercutiu também, fizeram protestos, carreatas. E, por fim, os versos da canção do Michael Jackson, né, que ele fala que é como se os negros fossem jogados em um determinado grupo, assim, eles ignoram completamente os direitos, como se eles não existissem, fossem vítimas, tivessem esse vitimismo e tal. Então, a gente pode fazer essa relação entre todas essas 4 situações, né? Em que mesmo antigamente havia o preconceito, hoje continua havendo preconceito, um racismo, na verdade, muito grande, por mais que as pessoas proclamem que não, mas existe o racismo velado. Muitos consideram ainda que uns são superiores aos outros e existe ainda a prática de, especialmente, não de todos, mas especialmente de agentes da segurança pública contra os negros, né? É o que se acredita aí que aparece na mídia. Então, esse tipo de relação, a gente pode responder em português mesmo, tá? Eu espero ter ajudado vocês, né? Nós chegamos aqui à nossa semana 4, aguentem firme, espero que vocês tenham tido um bom proveito dessas atividades e até breve, pessoal. Tchau, tchau!